Olá, meus queridos amigos, eu sou Andréa, sou uma trabalhadora da Casa de Bezerra e hoje estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que pode parecer bem difícil nos dias de hoje. Nós nascemos para ser felizes. Mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa, vamos fazer uma oração, uma prece, para que nós possamos estar bem sintonizados com as equipes espirituais que se fazem presentes. Vamos abrindo bem os nossos corações, entrando em sintonia com o nosso querido anjo da guarda que está sempre conosco. Agradecemos a esse irmão pelo amor, pelo apoio, pelos direcionamentos que ele nos dá todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Vamos também agradecendo e saudando ao mentor das escolas de aprendizes de Evangelho, ao mentor de cada uma das turmas, agradecendo também a esses irmãos pela oportunidade de continuarmos estudando o Evangelho e a doutrina espírita, mesmo estando distantes. Elevando ainda mais os nossos pensamentos, saudamos a Dr. Bezerra de Menezes, a Edgar Armon e a Razin, e todas as fraternidades que trabalham pelo bem no espaço. Vamos pedindo a esses irmãos que nos levem à presença da nossa Mãe amada Maria de Nazaré. Doce Mãe, te pedimos que toque os nossos corações nesse momento, ampliando a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de compreender e perdoar. Que possamos, Mãezinha, sermos reflexo do seu amor aqui na Terra e amarmos a todos que de nós se aproximam. Te pedimos que nos leve à presença do nosso Mestre amado Jesus. Mestre, estamos aqui reunidos em seu nome. Te pedimos que nos abençoe e que nos dê coragem, bom ânimo e persistência, para que possamos realizar as mudanças que são necessárias dentro de nós. Também te pedimos, Mestre, que nos leve à presença de Deus, nosso Pai, para que também possamos agradecer a Ele pelo dom da vida, por esta oportunidade de reencarnação, por esta oportunidade de reencarnar neste momento tão difícil da Terra, mas que é um privilégio para podermos elevar o nosso conhecimento moral. Pai, te agradecemos por tudo que temos e somos, pelo dom da vida, e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom, feita a nossa prece, inclusive prestando atenção no Pai Nosso, nós vemos que nós repetimos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade do Pai é que sejamos felizes. Deus não nos criou para sermos tristes, para sermos infelizes, para sofrermos. Nós sabemos, espíritas, que o sofrimento vem das nossas próprias ações anteriores. Existe a lei de causa e efeito, de ação e reação. E é por isso que muitas vezes passamos por dificuldades, porque ainda somos imperfeitos, ainda erramos muito, e o sofrimento é uma consequência, né, dos nossos erros passados. Então, o que nós temos que pensar? Se a gente agir certinho desta vez, nós não vamos sofrer lá na frente. E também a gente costuma falar que a dor, né, os problemas, eles são compulsórios porque são consequências das nossas ações passadas. Mas o sofrimento, ele é opcional. Se nós compreendermos o porquê das coisas, e é algo que a nossa doutrina nos ensina, se nós compreendemos o porquê do sofrimento, o que nós temos que aprender com esse sofrimento, a gente deixa de sofrer. A gente compreende, a gente sabe que existe um ensinamento, uma razão, e a gente para de se revoltar, a gente não fica triste. Vamos supor,
existe uma dificuldade muito grande na nossa vida, uma doença. Doença sempre faz a gente sofrer. Mas se a gente sabe que existe uma razão para aquela doença estar na nossa vida neste momento, a gente passa a aceitar de forma mais branda, mais pacífica, mais resignada, e a gente deixa de sofrer tanto. Na verdade, existe uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que foi a razão pessoal minha para ter escolhido o Espiritismo como religião. O Espiritismo é o Consolador prometido, certo? Então, a forma como o Espiritismo explica o Evangelho de Jesus nos consola. Então, esse capítulo, ele fala bem-aventurados os aflitos. E o primeiro item desse capítulo diz: bem-aventurados os que choram por serem consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. O Sermão da Montanha é um grande consolo. Se a gente para estudar cada uma das bem-aventuranças, a gente entende, compreende que Jesus e Deus só querem o nosso bem. Todo e qualquer sofrimento que a gente passe é para o nosso aprendizado. Então, quando ele fala bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, os que são famintos, porque serão consolados. Jesus está prometendo para nós que o sofrimento é passageiro, que ele é uma fase da nossa vida. Se nós conseguirmos compreender isso de forma bem profunda, o sofrimento diminui muito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era criança, eu sempre ficava questionando o porquê as pessoas são tão diferentes. Uns nascem pobres, outros ricos, uns nascem doentes, outros saudáveis, uns passam por problemas familiares sérios, outros têm famílias amorosas. Tem tanta coisa, um tem casa, outro não tem. Imagina o pensamento de uma criança questionando esse tipo de coisa, olhando o mundo e questionando esse tipo de coisa. E eu frequentava outras religiões e as outras religiões não conseguiam me explicar o porquê. Então, quando lá, como criança, na evangelização infantil, alguém me explicou que nós temos aquilo que nós merecemos e aquilo que é necessário para a nossa evolução, muita coisa clareou na minha vida. E acredito que na vida de todo mundo também. Quando a gente aprende que nós somos espíritos eternos, que nós temos infinitas oportunidades de reencarnação, que nós temos infinitas oportunidades de ressarcimento dos nossos próprios erros, a vida muda. Nosso entendimento do mundo muda. Nós começamos a compreender o porquê do nosso sofrimento em família, porque uma doença, porque a perda de entes queridos, que muita gente sofre muito por causa disso. Nós aprendemos o porquê das desigualdades sociais. Nós aprendemos que nós temos infinitas chances, infinitas probabilidades de aprendizado. Cada um desses problemas é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento espiritual. E quando a gente compreende esses aprendizados, quando a gente aprende o que a gente tem que aprender com esse sofrimento, a gente vira a página do livro, a gente passa de ano assim como na escola. E o sofrimento acaba. Quando a gente passa a confiar em Deus, que tudo está certo, como diz lá no Alcorão, nem uma folha da árvore cai sem que o Pai permita. Quando a gente aprende isso, quando a gente absorve isso, quando a gente interioriza isso, o sofrimento diminui muito. A gente sofre muito por medo de sofrer.
Tem uma música, né, do Legião Urbana que fala: tudo é dor e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Se a gente enfrenta a dor, sabe que ela existe e enfrenta ela de peito aberto, sabendo que há uma lição para aprender, mas que nós não estamos desamparados nunca, essa dor ela cessa, ela diminui até ela acabar. E a gente acaba ficando mais feliz, a gente acaba ficando mais tranquilo, a gente acaba ficando mais sereno. Vejam, por exemplo, esse período que nós estamos vivendo agora. Pandemia, isolamento, muitas mortes, muita gente doente, muita gente sofrendo. É tão difícil a gente pensar até na questão das atitudes, né, que a Organização Mundial da Saúde toma, que os nossos governantes tomam, seja no nível municipal, no nível estadual, no nível, né, de união. É impossível agradar todo mundo, porque cada pessoa tem seu ponto de vista, cada pessoa tem seus medos. Muita gente tem medo de ficar doente, muita gente tem medo de morrer sozinho, muita gente tem medo de passar a doença para outras pessoas, outros têm medo das consequências econômicas. Cada um tem a sua forma de enxergar essa pandemia. Mas se a gente parar para pensar, tudo o que acontece é tão perfeito. O isolamento tem trazido várias lições. Essa questão econômica também tem trazido várias lições. O medo de perder os entes queridos nos faz valorizar mais a companhia desses entes, que antes às vezes a gente nem dava tanta bola. Vem nos obrigando a ficar mais tempo dentro de casa, convivendo mais com as nossas famílias, com os nossos filhos. Algo que às vezes era dolorido para nós. Muitas pessoas, né, que eu conheço, trabalhavam muito, inventavam milhares de compromissos no centro espírita, cursos, academia, várias coisas para ficar o mínimo possível dentro de casa. E aí, de repente, essas pessoas se veem tolhidas nos seus compromissos, né, nas suas atividades normais, e são obrigadas a ficar dentro de casa. São obrigadas a ficar com seus entes queridos, com seus maridos, esposas, filhos, pais, mães, irmãos, e aprender a conviver pacificamente com essas pessoas. Algo que elas não estavam mais acostumadas. Muitas vezes é prazeroso, né? Eu digo assim, para os pais ficarem mais tempo com seus filhos e até participarem mais da sua educação, pararem de terceirizar a educação para a escola, ver como é o comportamento deles, ser obrigado a estar mais próximos deles e observá-los como seres humanos, como sementes que a gente tem que cultivar, que a gente tem que cuidar para que eles possam florescer e dar frutos também mais para frente. A família é o núcleo onde nós temos mais acertos a fazer. Que tal a gente começar a olhar para este momento e para todos os momentos da nossa vida com olhos de amor? Olhar para nós mesmos com olhos de amor. Observar que nós temos coisas a corrigir, sim, mas também nós temos muitas outras que são boas, que nós temos muitas virtudes, que nós temos muitas coisas a oferecer ao próximo. Tem caído uma lição constantemente num livrinho que eu leio que fala que, por menor que seja o que nós fazemos, é importante, porque mais vale um pão na hora da fome do que um banquete na hora da saciedade. Vamos doar aquilo que nós temos de melhor dentro de nós. Fazer o bem para o próximo nos traz felicidade. Por quê? Porque ninguém é feliz sozinho. E o próximo, mais próximo de nós, muitas vezes está dentro da nossa casa. É o nosso familiar. Então, fazer o bem para ele, tratá-lo bem, tratá-lo com carinho, fazer com que ele se sinta feliz, vai nos fazer feliz também. Nós temos que dar graças a tudo que nós recebemos. Que bom que nós podemos levantar todos os dias,
da nossa cama sem precisar de ajuda de ninguém. Que bom que nós podemos ir até o banheiro, escovar os dentes, nós temos um banheiro, nós podemos tomar um banho quente. São tantos motivos para agradecer. Nós podemos andar, nós podemos ver, ouvir, nós podemos assistir essas aulas que têm sido nos dadas, nos presenteiam todas as semanas com essas pequenas palestras, e a gente tem esse acesso todo, tantos motivos para agradecer, tantos motivos para ser feliz. Por que nós vamos nos fixar? Por que nós vamos nos prender nas coisas que nos deixam tristes? Questionem isso a si mesmo. Olhem ao seu redor, olhe a sua vida. Comece a colocar na balança aquilo que você tem de bom e aquilo que você tem de sofrimento. O que ganha? Tenho certeza que as coisas boas, as bênçãos divinas, elas são muito maiores na sua vida. Seja feliz sem medo de ser feliz. Seja feliz agradecendo a Deus por todas as bênçãos que você tem, até pelo sofrimento, porque é através dele que a gente aprende a dar valor para as coisas boas que a gente tem. Que Jesus nos abençoe a todos, que ele nos ajude a observar essas bênçãos diárias. E agradecidos que somos por todas essas bênçãos, vamos retribuir um pouco em forma de vibrações. Fechemos os nossos olhos, abramos os nossos corações em doação de amor, de paz, em vibrações de equilíbrio, de resiliência a todos aqueles que estão precisando neste momento. Vibremos pela paz do nosso planeta, vibremos pela cura, para que a espiritualidade possa intuir os cientistas, os médicos, para que eles encontrem vacinas e profilaxia para este problema tão grave que assola o mundo inteiro. Vibremos pelo nosso país, o Brasil, para que ele verdadeiramente se torne a pátria do Evangelho. Vibremos por nós para que nós possamos fazer parte deste projeto Pátria do Evangelho no país. Que nós possamos nos evangelizar e, através do nosso exemplo, evangelizar o nosso próximo. Vibremos por nossa família, pelos nossos familiares que não moram conosco, por nossos amigos, todas as pessoas que amamos. Vibremos também pelos nossos pretensos inimigos, para que eles nos compreendam e perdoem, e para que nós também os compreendamos e perdoamos, para que se cesse todo e qualquer ciclo de ódio que possa haver. Pedimos humildemente licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai e não a nossa. Deixamos uma vibração de amor bem intensa para que a espiritualidade possa levar onde se fizer mais necessário. E agradecemos esta oportunidade bendita de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, no amor de Jesus e na paz de Deus. Que assim seja. Agradeço a vocês pela atenção, por terem assistido o vídeo até o fim, e que Jesus possa nos abençoar a todos e nos dar uma excelente semana. Que Jesus abençoe a vocês com muita paz e muito amor. Que assim seja.